Olá, tudo jóia? Nessa sequência de videoaulas, nós vamos falar sobre a Idade Média, mais precisamente sobre os francos. Você pra mim foi um sonho. Terceiro trechinho da paródia, vamos lá, vamos sofrer mais uma vez. Tá ali, ó. Aluno amigo... Opa, agora foi pior ainda que as outras, não foi? Vamos lá, tentar de novo. Aluno amigo... Clóvis veio a falecer e os seus herdeiros não tiveram muito poder, foram chamados de indolentes, porque não mandavam em nada, até que veio Carlos Martel e na história deu uma guinada. Ô, danado! Já tá aí na tela, né? Os trechos que nós vamos falar aí sobre, ou melhor, os assuntos que serão abordados nesse trechinho dessa nossa videoaula. Navegando aí na nossa tela, então, chega mais. Nesse trechinho, como eu já disse, nós vamos falar sobre a organização dos francos após a morte de Clovis. Só para recordar, Clovis é o principal representante da dinastia merovingia. O primeiro representante era o seu avô, chamado Meroveu. Clovis foi o mais importante e foi o primeiro a se converter ao cristianismo, certo? Só que aí, senhores, esse Clovis, como acontece de vez em quando, só de vez em quando, ele morreu. Clovis morreu. E aí, o grande líder dos francos morreu. O que é que vai acontecer agora na história dos francos? Como que essa civilização vai se organizar? Surgem na paradinha uns reis que a história batizou esses reis de reis indolentes. O que significa rei indolente? Aqueles caras que não queriam de fato governar. Eles estavam mais interessados em se beneficiar, né? Em tirar vantagem, proveito do status de ser rei. Mas eles não estavam interessados em governar, em de fato administrar. Eles não estavam interessados em pegar no batente, certo? Por isso eles foram chamados de reis indolentes, os reis ociosos, os reis que não mandam em nada. Durante esse período da história, quem é que de fato manda? Uns carinhas chamados de prefeitos do palácio, majordomos. Esses prefeitos do palácio eram os assessores dos reis indolentes. Tudo dentro da legalidade, estava previsto, era o braço direito do rei, não era nenhuma trairagem. O rei ia aproveitar, ficava lá curtindo, caçando, passeando e tal, curtindo as festas. E quem de fato governava, quem de fato administrava, eram esses carinhas chamados de prefeitos do palácio. É nesse contexto que surge o nome de um carinha importantíssimo para a história dos francos, um cidadãozinho chamado Carlos Martel. Carlos Martel, ele era um desses prefeitos do palácio. E qual foi o feito desse Carlos Martel? Por que ele foi tão importante para a história dos francos e para a história da Idade Média? Ele foi importante por quê? Porque ele enfrentou a expansão do mundo islâmico. Teve uma batalha, ocorreu uma batalha entre os muçulmanos e os cristãos. Por conta do território, os muçulmanos estavam tentando entrar na Europa, que era predominantemente cristã, já tinham conquistado diversas terras no norte da África, estavam se expandindo rapidamente, tinham conquistado parte lá da Espanha e iam continuar a sua expansão. O islamismo de Maomé, que está falando lá na aula sobre o Império Bizantino. Pois é, só que esse islamismo não progrediu porque ele cruzou, bateu de frente com Carlos Martel. Carlos Martel, então, freou a expansão islâmica. E isso deu muito poder a Carlos Martel. Lá na primeira videoaula, na primeira parte da paródia, eu falei para vocês que os francos estão organizados em duas dinastias. A dinastia merovingia e a dinastia carolíngia. O Carlos Martel foi o cara que proporcionou que a dinastia carolíngia tivesse início. Lembrando aqui, ó, deixando bem claro, não foi ele que deu um golpe. Não foi ele que tomou o poder, mas ele abriu as portas para que o seu filho pudesse dar esse golpe. Quem iniciou então a dinastia carolíngia foi o filho de Carlos Martel e não o Carlos Martel propriamente dito.
foi um cidadãozinho chamado Pepino o Breve, que nós vamos falar sobre ele no próximo trecho dessa videoaula. Beleza? A paródia, então, falou o seguinte: aluno amigo, Clóvis veio a falecer e os seus herdeiros não tiveram muito poder. Foram chamados de indolentes. Por quê? Porque não mandavam em nada. Até que veio Carlos Martel e na história deu uma guinada. Espero que quando você leia isso, você se recorde do que nós falamos aqui nessa videoaula. Ok? Muitíssimo obrigado, valeu, fui!